Olá, meus amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais dramáticas e impactantes de toda a Bíblia. O juízo de Deus que se cumpriu em uma única noite, a famosa escrita na parede do livro de Daniel, capítulo 5. O que essa mensagem divina, escrita há milênios, tem a nos dizer hoje? Fique comigo até o final, porque as lições que vamos tirar daqui são poderosas e podem transformar a nossa perspectiva de vida. Vamos contextualizar a cena. O poderoso Império Babilônico está em seus últimos momentos, embora o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, não perceba isso. Em vez de estar vigilante, ele decide dar uma festa extravagante para 1000 dos seus nobres. E no auge dessa festa, movido pelo orgulho e pelo vinho, Belsazar tem uma ideia terrível. Ele manda buscar os vasos sagrados de ouro e prata que seu avô, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Deus em Jerusalém. Imaginem a audácia. Aqueles utensílios eram consagrados para a adoração ao Deus Altíssimo. Mas Belsazar, sua corte, suas esposas e concubinas, usam esses vasos sagrados para beber vinho e louvar seus ídolos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Eles estão zombando abertamente do Deus de Israel, profanando o que é sagrado em um ato de pura arrogância e desafio. É nesse exato momento de rebelião explícita que algo sobrenatural acontece. De repente, surgem os dedos de uma mão humana e eles começam a escrever na parede do palácio, bem à vista de todos. A festa para instantaneamente. A música cessa, as risadas se calam. O rei Belsazar fica pálido. Seus joelhos batem um no outro de tanto medo. O terror toma conta do ambiente. Ele, que segundos antes se sentia o dono do mundo, agora está paralisado pelo pavor diante do inexplicável. Ele grita, desesperado, chamando seus magos, astrólogos e adivinhos, prometendo riquezas e poder a quem conseguisse decifrar aquela escrita misteriosa. Mas ninguém consegue. Toda a sabedoria da Babilônia, todos os seus especialistas em ocultismo são inúteis diante da mensagem de Deus. Eles não conseguem ler nem interpretar as palavras. A angústia do rei só aumenta. E é então que a rainha-mãe entra em cena. Ela se lembra de um homem que já havia servido a Nabucodonosor e que possuía um espírito excelente, conhecimento e sabedoria divina. Esse homem era Daniel. Daniel, agora um homem idoso, é trazido à presença do rei. Belsazar, ainda tentando manter uma pose de autoridade, oferece a Daniel as mesmas recompensas: roupas de púrpura, uma corrente de ouro e o terceiro lugar no reino. Mas Daniel, com a dignidade de quem serve a um rei muito maior, recusa os presentes. Ele diz: "Fiquem os teus presentes contigo e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação." Antes de revelar o significado, Daniel faz algo crucial. Ele confronta Belsazar com a verdade. Ele lembra o rei da história de seu avô, Nabucodonosor. Lembra como Deus o exaltou, mas também como o humilhou quando seu coração se encheu de orgulho. Nabucodonosor foi expulso do convívio humano e viveu como um animal, até que reconheceu que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e estabelece sobre eles a quem quer. E aqui vem a acusação direta de Daniel a Belsazar. Ele diz: "E tu, Belsazar, que é seu neto, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses de tudo isso." Essa é a chave. Belsazar conhecia a história. Ele sabia do poder de Deus e da consequência do orgulho, mas escolheu ignorar o exemplo. Ele se exaltou contra o Senhor do céu, profanou os vasos sagrados e adorou ídolos que não podem ver, ouvir ou entender. E o mais grave, não glorificou ao Deus em cujas mãos estava a sua vida e todos os seus caminhos. Então Daniel finalmente interpreta a escrita. As palavras eram Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o significado era um decreto de juízo. Mene, Deus contou os dias do teu reino e o terminou. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, que é a forma singular de Uparsim. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. A sentença era clara, direta e final. Não havia mais tempo para arrependimento, não havia apelação. O juízo estava decretado. E o mais chocante é a rapidez com que tudo aconteceu.
O capítulo 5 termina com uma frase curta e fatal. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. O império que parecia invencível caiu em uma única noite. O rei que zombou de Deus teve seu reino e sua vida tomados de forma fulminante. Quais são as lições espirituais para nós hoje? A primeira é sobre a soberania de Deus. Não importa quão poderosos os homens se achem, Deus está no controle. Ele estabelece reis e depõe reis. A história está nas suas mãos. Nenhum governo, nenhuma autoridade, nenhuma pessoa está acima do seu domínio. A escrita na parede é um lembrete eterno de que Deus é o juiz supremo. A segunda lição é sobre a responsabilidade humana. Belsazar foi julgado não apenas por seus pecados, mas por tê-los cometido, ainda que soubesse de tudo isso. Ele conhecia a verdade sobre Deus, mas a rejeitou. Isso nos fala sobre a importância de como respondemos ao conhecimento que recebemos. Não podemos alegar ignorância quando a verdade de Deus nos é apresentada. Somos responsáveis por nossas escolhas. A terceira lição é um alerta contra o orgulho e a profanação. Belsazar achou que poderia zombar de Deus e sair impune. Ele tratou o sagrado como comum. Quantas vezes, talvez de formas mais sutis, nós também flertamos com o desrespeito a Deus e às suas coisas? Essa história nos chama a ter um temor santo, um profundo respeito pela santidade de Deus em todas as áreas da nossa vida. E por fim, a história de Belsazar nos mostra que há um limite para a paciência de Deus. Ele é longânimo, é misericordioso, mas o seu juízo é certo e, por vezes, repentino. Para Belsazar, o juízo veio naquela mesma noite. Isso nos lembra da urgência de estarmos com a nossa vida em ordem diante de Deus. Não podemos presumir que teremos o amanhã para nos arrependermos. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. A balança de Deus está pesando nossas vidas, nossas motivações, nossas ações. A pergunta que ecoa através dos séculos é: se fôssemos pesados na balança hoje, seríamos achados em falta? A boa notícia é que, ao contrário de Belsazar, para nós ainda há tempo. Pela fé em Jesus Cristo, podemos ser perdoados, purificados e justificados. Nele, o peso dos nossos pecados é removido e somos considerados justos diante de Deus. Que a história da escrita na parede nos inspire a viver com humildade, temor e urgência, glorificando a Deus em tudo, pois é nele que vivemos, nos movemos e existimos. O rei Belsazar, neto do poderoso Nabucodonosor, está no meio de uma festa extravagante. Para mostrar seu poder e desafiar o Deus de Israel, ele ordena que tragam os vasos sagrados que seu avô havia tirado do templo de Jerusalém. Ele e seus convidados começam a beber vinho nesses cálices, louvando seus deuses de ouro, prata e pedra. Era um ato de puro desprezo e arrogância. No auge dessa profanação, algo surreal acontece. Dedos de uma mão humana aparecem e começam a escrever na parede do palácio. A festa para. A música cessa. O rei Belsazar fica pálido de terror. Seus joelhos batem um no outro. Ele grita por seus sábios, astrólogos e adivinhos, prometendo riquezas e poder a quem decifrar a mensagem. Mas ninguém consegue. O pânico se instala no salão. É então que a rainha-mãe se lembra de um homem, Daniel, conhecido por sua sabedoria divina nos dias de Nabucodonosor. Daniel é chamado à presença do rei. Ele recusa as recompensas oferecidas, mas concorda em interpretar a escrita. Antes de revelar o significado, Daniel faz algo crucial. Ele confronta Belsazar com sua história. Ele lembra o rei de como seu avô, Nabucodonosor, foi humilhado por Deus por causa de seu orgulho, até reconhecer que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. E aqui vem a acusação direta de Daniel a Belsazar. Tu, Belsazar, seu descendente, sabias de tudo isso, mas não te humilhaste. Pelo contrário, te exaltaste contra o Senhor dos céus. Belsazar conhecia o testemunho do poder de Deus na vida de seu avô, mas escolheu ignorá-lo. Ele repetiu o pecado do orgulho de forma ainda mais desafiadora. Finalmente, Daniel decifra a misteriosa escrita na parede. Mene, Mene, Tekel, Parsim. A mensagem era um decreto divino de juízo. Mene.
Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. A repetição da palavra enfatizava a certeza e a iminência do julgamento. Tequel. Foste pesado na balança e achado em falta. Belsazar foi avaliado por Deus e reprovado. Sua vida, seu caráter e seu reinado não atingiram o padrão divino de justiça. Parsim, que é o plural de Pérez. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. A precisão dessa profecia é assustadora. O texto bíblico nos diz que naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o medo, tomou o reino. Um império que parecia invencível caiu em questão de horas. O juízo anunciado foi executado imediatamente. Então, quais são as lições espirituais para nós hoje? A primeira é sobre a soberania de Deus. A história de Belsazar é um lembrete poderoso de que Deus está no controle da história. Nenhum governante, nenhuma nação, nenhuma pessoa é poderosa demais para escapar do seu juízo. Ele estabelece reinos e ele os remove. Nossas vidas e nossos destinos estão em suas mãos. A segunda lição é sobre a responsabilidade humana. Belsazar foi julgado não apenas por seus próprios pecados, mas também por sua recusa em aprender com o passado. Ele tinha conhecimento, mas não teve sabedoria. Isso nos ensina que somos responsáveis pela luz que recebemos. Conhecer a verdade e não viver de acordo com ela agrava a nossa culpa diante de Deus. A terceira lição é sobre o perigo do orgulho. O orgulho foi a ruína de Nabucodonosor e de Belsazar. É um pecado que nos leva a desafiar a Deus e a nos colocarmos em seu lugar. A Bíblia nos adverte repetidamente que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é o caminho para a sabedoria e para o favor de Deus. A quarta lição fala da certeza do juízo de Deus. Assim como a escrita na parede foi um aviso para Belsazar, a Bíblia é um aviso para toda a humanidade. Deus é paciente e misericordioso, mas seu juízo é certo e inevitável. Cada um de nós será pesado na balança. A pergunta que fica é: seremos achados em falta? E, finalmente, a história nos aponta para a esperança. Enquanto Belsazar enfrentou um juízo sem misericórdia, porque se recusou a se humilhar, a mensagem do Evangelho nos oferece um caminho diferente. Através de Jesus Cristo, podemos encontrar perdão e justificação. Ele foi pesado na balança em nosso lugar, e por meio de sua morte e ressurreição, podemos ser considerados justos diante de Deus. A mão que escreveu o juízo na parede é a mesma mão que nos convida à salvação. A história de Daniel 5 não é apenas um relato antigo, é um espelho para a nossa alma e um mapa para a eternidade. Ela nos chama ao arrependimento, à humildade e a reconhecer a soberania de Deus em todas as áreas de nossa vida, antes que seja tarde demais. Que possamos aprender com o erro de Belsazar e escolher o caminho da sabedoria. O rei Belsazar, neto do poderoso Nabucodonosor, está no meio de uma festa extravagante. Milhares de nobres, suas esposas e concubinas bebem e se divertem no palácio de Babilônia. Mas esta não era uma festa comum. Em um ato de arrogância e desafio, Belsazar manda trazer os vasos sagrados que seu avô havia saqueado do templo de Jerusalém. Eram objetos consagrados a Deus, agora sendo usados para adorar ídolos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. No auge dessa profanação, algo surreal acontece. Do nada, surgem dedos de uma mão humana e começam a escrever na parede do palácio. A festa para. A música silencia. O riso se transforma em terror. O rei Belsazar fica pálido. Seus joelhos batem um no outro de medo. Ele grita, desesperado, chamando seus sábios, astrólogos e adivinhos. Ele promete poder, riqueza e honra a quem conseguisse decifrar aquela escrita misteriosa. Mas ninguém conseguiu. Os homens mais sábios da Babilônia ficaram perplexos. A mensagem era de Deus, e só alguém com o Espírito de Deus poderia entendê-la. É nesse momento que a rainha-mãe se lembra de um homem, Daniel. Um homem que, durante o reinado de Nabucodonosor, demonstrou ter um espírito excelente, conhecimento e a capacidade de interpretar sonhos e mistérios. Daniel, já um homem idoso, é chamado à presença do rei. Quando Daniel chega, ele não se impressiona com as promessas de recompensas do rei.
Antes de ler a mensagem, ele faz algo crucial. Ele lembra Belsazar da história de seu avô, Nabucodonosor. Ele fala sobre como Deus deu a Nabucodonosor um reino, majestade, glória e honra. Mas quando o coração de Nabucodonosor se encheu de orgulho, ele foi humilhado. Ele foi deposto do seu trono, viveu como um animal selvagem, até que reconheceu que o Deus Altíssimo é soberano sobre os reinos dos homens e estabelece sobre eles a quem quer. Daniel então se vira para Belsazar e diz: E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso? Essa é a acusação central. Belsazar conhecia a história. Ele sabia como Deus havia lidado com o orgulho de seu avô. Ele tinha o exemplo vivo do poder e da soberania de Deus, mas escolheu ignorá-lo. Ele elevou-se contra o Senhor do céu, profanou seus vasos sagrados e adorou deuses falsos, que não podem ver, ouvir ou entender. E ao Deus em cujas mãos está a nossa vida e todos os nossos caminhos, ele não glorificou. A lição aqui é poderosa. O conhecimento traz responsabilidade. Belsazar não foi julgado por ignorância, mas por rebelião consciente. Ele sabia a verdade, mas agiu contra ela. Quantas vezes nós também, conhecendo a vontade de Deus, escolhemos seguir nossos próprios caminhos, movidos pelo orgulho e pela autossuficiência? A história de Belsazar é um alerta solene sobre as consequências de ignorar a revelação de Deus. Então, Daniel finalmente lê a escrita na parede. As palavras eram Mene, Mene, Tekel, Parsim, uma mensagem curta, mas com um peso eterno. Vamos analisar cada uma delas. Mene, que aparece 2 vezes para dar ênfase, significa contado. Daniel explica: Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. Cada dia do reinado de Belsazar, cada ato de rebeldia, cada momento de orgulho foi registrado por Deus. Nada escapa ao seu olhar. Isso nos lembra que nossas vidas também estão sendo contadas. Deus vê tudo. Ele conhece nossos corações, nossas intenções e nossas ações. A soberania de Deus significa que Ele tem o controle final sobre os tempos e as estações da nossa vida e da história. Nenhum poder, nenhum império é eterno. Apenas o reino de Deus permanece para sempre. A segunda palavra é Tekel, que significa pesado. Daniel interpreta: Foste pesado na balança e achado em falta. Imaginem uma balança da justiça divina. De um lado estão os padrões de santidade, justiça e retidão de Deus. Do outro foi colocada a vida de Belsazar, seu caráter, suas escolhas, sua adoração. E a balança revelou o óbvio: ele estava em falta. Faltava humildade, faltava temor a Deus, faltava justiça. Ele era um líder corrupto e idólatra. Essa imagem da balança é um chamado à autoavaliação. Se fôssemos pesados na balança de Deus hoje, o que ela revelaria? Estamos vivendo de acordo com o peso da sua glória ou estamos em falta? A terceira palavra é Parsim, a forma plural de Peres, que significa dividido. Daniel explica: O teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Esta era a sentença final. O juízo não era uma ameaça futura, era uma realidade iminente. O reino que Belsazar acreditava ser invencível seria partido e dado a outros. A palavra Peres também soa como o nome persas em aramaico. Um jogo de palavras divinamente orquestrado. Deus não apenas pronunciou o juízo, mas também nomeou os seus executores. E o que acontece a seguir é impressionante. O texto diz: Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. O juízo de Deus não demorou. Foi rápido, preciso e definitivo. Enquanto Belsazar e sua corte festejavam, o exército medo-persa, liderado por Ciro, estava desviando o rio Eufrates, que passava por baixo dos muros da cidade, e entrando em Babilônia sem resistência. A festa se transformou em um massacre. O império que dominou o mundo por décadas caiu em uma única noite. Esta história não é apenas um relato histórico fascinante. Ela está cheia de lições espirituais para nós hoje. Primeiro, nos ensina sobre a soberania absoluta de Deus. Ele levanta reinos e ele os derruba.
Nenhum poder humano pode se opor à sua vontade. Em um mundo que parece caótico, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle. Segundo, ela nos adverte severamente contra o orgulho. O orgulho foi a queda de Nabucodonosor e a ruína de Belsazar. O orgulho nos impede de reconhecer nossa dependência de Deus e nos leva a nos exaltarmos contra Ele. A Bíblia é clara. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Terceiro, a história de Belsazar destaca a seriedade do pecado e a certeza do juízo divino. Não podemos zombar de Deus. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. A mensagem na parede é um lembrete de que um dia todos nós prestaremos contas a Deus. A balança da justiça divina avaliará nossas vidas. Mas, e aqui está a boa notícia, a história não termina em juízo. Para aqueles que, como Daniel, vivem fielmente, há honra e vindicação. E para aqueles que, ao contrário de Belsazar, se humilham diante de Deus, há graça e perdão. A cruz de Cristo é o lugar onde a balança foi equilibrada para nós. Jesus tomou sobre si o nosso em falta, para que pudéssemos ser declarados justos diante de Deus. A mensagem de Daniel 5 não é para nos aterrorizar, mas para nos despertar. É um chamado para examinarmos nossos corações. Estamos vivendo em humilde submissão a Deus ou em orgulhosa rebelião? Estamos glorificando a Ele com nossas vidas ou estamos usando os vasos sagrados para nossa própria glória? Que possamos aprender a lição de Belsazar sem ter que passar por seu juízo. Que possamos reconhecer a soberania de Deus, nos humilhar diante dele e viver vidas que, quando pesadas na balança, sejam encontradas cheias da justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Vocês já imaginaram estar num grande banquete, com toda a opulência e poder, e de repente, ver uma mão misteriosa escrevendo uma mensagem enigmática na parede? É exatamente isso que aconteceu com o rei Belsazar. E as lições que podemos tirar desse evento são incrivelmente relevantes para os nossos dias. A história começa com uma festa extravagante. Belsazar, o rei da Babilônia, decide usar os vasos sagrados que seu predecessor, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Jerusalém. Ele e seus nobres, suas esposas e concubinas, bebem vinho nesses recipientes consagrados a Deus, louvando seus próprios deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Nesse ato de desafio e profanação, eles estavam não apenas desrespeitando um objeto sagrado, mas zombando do próprio Deus de Israel, o Deus soberano sobre toda a terra. É nesse exato momento de arrogância que o sobrenatural invade a cena. Dedos de uma mão humana aparecem e começam a escrever na parede do palácio. O texto era: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Imagina o terror que tomou conta daquele salão. A festa parou, a música silenciou e o rosto do rei ficou pálido de medo. Ele estava completamente abalado. Belsazar convoca imediatamente seus sábios, astrólogos e adivinhos, prometendo riquezas e poder a quem conseguisse decifrar a mensagem. Mas ninguém foi capaz. Nenhum deles tinha a sabedoria para entender a linguagem de Deus. É aqui que a rainha-mãe intervém. Ela se lembra de um homem, Daniel, que no passado havia demonstrado ter um espírito excelente, conhecimento e a capacidade de interpretar sonhos e resolver mistérios durante o reinado de Nabucodonosor. Daniel, já um homem idoso, é trazido à presença do rei. Belsazar repete sua oferta de honras e riquezas. Mas Daniel, com a dignidade de quem serve a um rei muito maior, recusa os presentes. Ele não precisava de recompensas terrenas para falar a verdade de Deus. Antes de interpretar a escrita, Daniel faz questão de lembrar a Belsazar a história de seu antecessor, Nabucodonosor. Ele narra como Nabucodonosor foi um rei poderoso, mas que, por causa de seu orgulho e arrogância, foi humilhado por Deus. Ele foi destituído de seu trono, viveu como um animal no campo, até que reconheceu que o Deus Altíssimo é soberano sobre os reinos dos homens e estabelece sobre eles quem ele quer. A lição era clara. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E Belsazar, sabendo de tudo isso, escolheu não humilhar seu coração. Pelo contrário, ele se exaltou contra o Senhor do céu.
Então, Daniel revela o significado da misteriosa mensagem. Mene. Deus contou os dias do seu reino e determinou o seu fim. Sua autoridade, seu poder, tudo estava chegando ao fim naquela mesma noite. Tequel. Você foi pesado na balança da justiça divina e foi achado em falta. Suas ações, seu caráter, sua vida foram avaliados por Deus e não atingiram o padrão. Você foi reprovado, e parsim ou peres na forma singular. Seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. O império babilônico, que parecia invencível, estava prestes a cair. A mensagem de Mene, Tequel, Parsim não era apenas uma previsão, era uma sentença. E a execução foi imediata. A Bíblia nos diz que naquela mesma noite Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto, e Dário, o medo, tomou o reino. O juízo de Deus foi rápido, preciso e final. A festa da arrogância terminou em tragédia. Mas o que essa história de mais de 2500 anos atrás tem a ver conosco hoje? As lições são profundas e eternas. Primeiro, ela nos fala sobre a soberania de Deus. Nenhum governo, nenhum poder, nenhuma autoridade está acima de Deus. Ele estabelece reinos e ele os remove. Ele conta os dias de cada governante e de cada nação. Vivemos em tempos de incerteza política e social, mas podemos descansar na certeza de que Deus está no controle de toda a história. Segundo, a história nos adverte sobre o perigo do orgulho. Belsazar conhecia a história de Nabucodonosor, mas ignorou o aviso. Ele se sentiu autossuficiente, invencível. Quantas vezes nós também não agimos assim? Confiamos em nossa própria força, em nossos talentos, em nossos recursos, e nos esquecemos de que tudo o que temos e somos vem de Deus. O orgulho nos cega para nossa dependência de Deus e nos coloca em oposição direta a Ele. Terceiro, somos lembrados da responsabilidade humana e da certeza do juízo. Assim como Belsazar, todos nós seremos pesados na balança de Deus. Nossas vidas, nossas escolhas, nossas atitudes estão sendo avaliadas. A pergunta que ecoa através dos séculos é: seremos achados em falta? A Bíblia nos ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por nossos próprios méritos, todos nós seríamos achados em falta na balança divina. Mas a história não termina em condenação. A beleza do Evangelho é que Jesus Cristo entrou na história para mudar o nosso veredito. Ele viveu a vida perfeita que não conseguimos viver e morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Quando colocamos nossa fé em Jesus, não somos mais pesados com base em nossas próprias falhas. Somos pesados com o peso da justiça perfeita de Cristo. Ele é a nossa esperança. Na balança de Deus, a fé em Jesus nos faz ser aprovados, não por quem somos, mas por causa de quem Ele é e o que Ele fez por nós. A mensagem na parede foi um chamado ao arrependimento que Belsazar ignorou. Hoje, Deus continua escrevendo sua mensagem, não em paredes de palácios, mas nos corações humanos através de sua palavra e de seu espírito. Ele nos chama para nos afastarmos do orgulho, da autossuficiência e da idolatria, e para nos voltarmos para Ele em humildade e fé. A queda da Babilônia naquela noite foi repentina e definitiva. Isso nos lembra que a vida é frágil e o futuro é incerto. Não podemos presumir que teremos o amanhã para acertar as coisas com Deus. O chamado é para hoje. Não endureça o seu coração como Belsazar. Em vez disso, como Nabucodonosor após sua humilhação, reconheça a soberania do Deus Altíssimo. Que a história de Mene, Tequel, Parsim sirva como um lembrete sóbrio e poderoso. Um lembrete de que Deus é soberano, o orgulho precede a queda, e um dia todos nós prestaremos contas. Mas também que sirva como um convite para encontrarmos refúgio e aprovação na graça de Deus, oferecida a todos nós, através de Jesus Cristo. Não espere a escrita na parede. A mensagem de amor, perdão e salvação de Deus já foi claramente revelada. A escolha é nossa. Já imaginou estar no meio de uma grande festa, com tudo do bom e do melhor, e de repente, uma mão misteriosa aparece e começa a escrever na parede? Parece cena de filme, mas aconteceu de verdade, no palácio do rei Belsazar, na Babilônia. A festa estava no auge.
O rei, em um ato de extrema arrogância e desrespeito, mandou trazer os vasos sagrados que seu antecessor, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Jerusalém. Ele, seus nobres, suas mulheres e concubinas começaram a beber vinho nesses vasos, louvando seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Eles estavam zombando do Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro. Mas a festa estava prestes a terminar de forma abrupta. De repente, os dedos de uma mão humana surgiram do nada e começaram a escrever uma mensagem enigmática na parede do palácio, bem à vista de todos. O rei Belsazar ficou aterrorizado. Seu rosto empalideceu, seus joelhos batiam um no outro de tanto medo. A alegria da festa se transformou em pânico. Ele gritou para que trouxessem todos os sábios, astrólogos e adivinhos do reino, prometendo riquezas e poder a quem conseguisse decifrar a escrita. Mas ninguém conseguiu. Nenhum dos sábios da Babilônia foi capaz de ler ou interpretar a mensagem misteriosa. A sabedoria humana, mais uma vez, se mostrou completamente inútil diante da sabedoria divina. O desespero tomou conta do palácio, até que a rainha-mãe se lembrou de um homem. Um homem que no passado já havia demonstrado ter um espírito excelente, conhecimento e sabedoria para interpretar sonhos e resolver mistérios. Esse homem era Daniel. Daniel, já um homem idoso, foi levado à presença do rei. Belsazar, ainda tremendo, repetiu sua oferta de poder e riquezas. Mas Daniel, com a autoridade de um verdadeiro servo de Deus, recusou as recompensas. Ele não estava interessado nos tesouros terrenos. Sua missão era proclamar a verdade de Deus. Antes mesmo de revelar o significado da escrita, Daniel fez questão de lembrar o rei Belsazar da história de seu antecessor, Nabucodonosor. Ele relembrou como Deus havia dado a Nabucodonosor um grande reino, mas quando seu coração se encheu de orgulho e arrogância, ele foi humilhado, vivendo como um animal selvagem, até reconhecer que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e estabelece sobre eles a quem quer. A lição era clara. Belsazar conhecia essa história. Ele sabia do poder de Deus e da necessidade de humildade, mas escolheu ignorar tudo isso. Daniel disse diretamente ao rei: "E tu, Belsazar, que és seu sucessor, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso. Pelo contrário, te levantaste contra o Senhor do céu." Belsazar não apenas repetiu o erro do orgulho, mas foi além, profanando os objetos sagrados do templo de Deus. Ele deu honra a ídolos que não podem ver, ouvir ou entender, mas se esqueceu do Deus em cujas mãos está a sua vida e todos os seus caminhos. A acusação era grave e o veredito iminente. Então, Daniel finalmente revelou o significado da misteriosa escrita na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Cada palavra era uma sentença. Mene, que apareceu 2 vezes para dar ênfase, significa contado. Daniel explicou: Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. O tempo de Belsazar havia se esgotado. A segunda palavra, Tekel, significa pesado. Daniel continuou: Foste pesado na balança e achado em falta. A vida, as atitudes e o caráter do rei foram avaliados pela justiça divina, e ele foi reprovado. Sua aparente grandeza era, na verdade, vazia. A última palavra, Parsim, que é o plural de Peres, significa dividido. E a interpretação foi direta. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. A precisão da profecia é impressionante. Naquela mesma noite, enquanto a festa acontecia e a mensagem era decifrada, o exército medo-persa, liderado por Ciro, invadiu a Babilônia. Eles desviaram o curso do rio Eufrates, que passava por baixo das muralhas da cidade, e entraram sem qualquer resistência. Belsazar, o rei orgulhoso que zombou de Deus, foi morto. O juízo anunciado na parede se cumpriu literalmente na mesma noite. A soberania da Babilônia, o grande império da época, chegou ao fim de forma súbita e definitiva, exatamente como Deus havia decretado. Esta história não é apenas um relato histórico fascinante. Ela carrega lições espirituais poderosas para nós hoje. A primeira grande lição é sobre a soberania de Deus. Ele está no controle de tudo.
reis e reinos se levantam e caem segundo a sua vontade. Nenhum poder humano pode resistir ao seu decreto. A história de Belsazzar nos lembra que Deus é o juiz de toda a terra e que, no tempo certo, ele julgará a todos com justiça. Ninguém escapará do seu juízo. Isso não deve nos causar medo, mas sim um profundo respeito e reverência. Saber que o Criador do Universo está no comando nos traz segurança e paz, mesmo em meio às incertezas do mundo. A segunda lição é sobre a nossa responsabilidade humana. Belsazzar foi julgado não apenas por seus atos, mas por sua atitude de coração. Ele conhecia a verdade, mas escolheu a rebelião. Ele foi pesado e achado em falta, porque seu coração era orgulhoso e idólatra. Isso nos leva a refletir. Como estamos vivendo? Estamos honrando a Deus com nossas vidas? Ou estamos, como Belsazzar, vivendo para nossos próprios prazeres, ignorando aquele que nos deu a vida? A balança de Deus é justa, e um dia, todos nós prestaremos contas a Ele. Por fim, a história nos ensina sobre a urgência da nossa decisão. Para Belsazzar, o juízo veio na mesma noite. Não houve uma segunda chance, não houve tempo para arrependimento. A mensagem de Deus chegou junto com a sentença final. Hoje, pela graça de Deus, ainda temos tempo. A mensagem do Evangelho nos chama ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, o único que pode nos justificar diante de Deus. Não podemos adiar essa decisão, pois não sabemos o dia nem a hora. A escrita na parede para Belsazzar foi um aviso final. Para nós, a palavra de Deus é um convite de amor e salvação que requer uma resposta hoje. Que a história de Belsazzar nos sirva de alerta. Que possamos aprender com seus erros e escolher um caminho de humildade, obediência e adoração ao único Deus verdadeiro. Que nossas vidas, ao serem pesadas na balança divina, não sejam achadas em falta, mas repletas da justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. O juízo de Deus é certo, mas sua misericórdia também está disponível para todos que o buscam de coração. No coração da antiga Babilônia, sob o reinado de Belsazzar, neto do poderoso Nabucodonosor, desenrola-se uma história de arrogância e julgamento divino. A cidade, protegida por muralhas impenetráveis, vivia uma ilusão de segurança. Belsazzar, confiante em suas defesas, decidiu dar um grande banquete para 1000 de seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Esta não era apenas uma festa, era uma demonstração de poder e desprezo. No auge da celebração, embriagado pelo vinho e pelo orgulho, Belsazzar teve uma ideia profana. Ele ordenou que trouxessem os vasos sagrados de ouro e prata que seu avô, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Deus em Jerusalém. Estes não eram meros objetos, eram utensílios consagrados para o serviço do Deus Altíssimo. Mas naquela noite, eles seriam usados para um propósito vil. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho naqueles vasos sagrados, e enquanto bebiam, louvavam seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Eles exaltavam ídolos sem vida, zombando do Deus vivo, que detém o fôlego de toda a humanidade em suas mãos. Em um ato de desafio supremo, eles profanaram o que era santo, cruzando uma linha que jamais deveria ser transposta. Foi um momento de orgulho desmedido, um eco da queda de seu próprio avô, que também precisou ser humilhado para reconhecer o verdadeiro poder soberano. E foi nesse exato momento de blasfêmia que o sobrenatural irrompeu na cena. De repente, surgiram dedos de uma mão humana, sem corpo, sem braço, apenas uma mão espectral. E ela começou a escrever na parede do palácio, na cal caiada, bem à vista de todos, iluminada pelo candelabro. A festa parou. A música cessou. O riso morreu. Todos os olhos se fixaram, horrorizados, naqueles dedos misteriosos traçando palavras enigmáticas. O rosto do rei Belsazzar mudou. A cor sumiu de suas feições, e um pavor gelado tomou conta dele. Seus pensamentos o aterrorizavam. Suas juntas dos quadris se afrouxaram, e seus joelhos batiam um no outro, incontrolavelmente. O homem que momentos antes se sentia invencível, agora era a personificação do medo.
O poderoso monarca da Babilônia estava completamente desfeito. Em desespero, ele gritou, clamando por seus sábios. O rei convocou em alta voz os encantadores, os astrólogos e os caldeus, os homens mais sábios do reino, segundo os padrões da Babilônia. Ele fez uma promessa extravagante a quem conseguisse decifrar a escrita. Aquele que ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro governante no reino. Uma oferta de poder, riqueza e status. Um por um, os sábios do rei entraram. Eles olharam para a parede, estudaram as letras estranhas, mas a mensagem permanecia um mistério indecifrável. Nenhum deles conseguiu ler a escrita nem dar ao rei a sua interpretação. O conhecimento humano, a astrologia, a magia, tudo se mostrou inútil diante da mensagem divina. A falha deles apenas aprofundou o desespero do rei Belsazar. Ele ficou ainda mais pálido, e seus nobres, vendo a impotência de seus conselheiros e o terror de seu rei, ficaram perplexos e tomados pela angústia. O ambiente festivo havia se transformado em um tribunal de pavor. Nesse momento de caos e confusão, a rainha-mãe, possivelmente a esposa de Nabucodonosor, entrou no salão do banquete. Ela não estava participando da festa profana. Ao ouvir os gritos do rei e de seus nobres, ela veio oferecer uma solução. Ela lembrou ao rei de um homem que seu avô, Nabucodonosor, havia exaltado. Daniel. Ela disse, ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu avô, achou-se nele luz, entendimento e sabedoria. O rei Nabucodonosor o constituiu chefe dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. Ela relembrou a Belsazar que Daniel, também conhecido como Beltesazar, possuía um espírito excelente, conhecimento e a capacidade de interpretar sonhos, decifrar enigmas e resolver mistérios. Chame Daniel, ela aconselhou, e ele dará a interpretação. Seguindo o conselho, Belsazar mandou chamar Daniel. Quando o idoso profeta de Deus se apresentou, o rei, ainda abalado, tentou reafirmar sua autoridade. Ele perguntou, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ele repetiu a promessa de riquezas e poder se Daniel pudesse decifrar a escrita. Mas Daniel não se impressionou com as ofertas terrenas. Com dignidade e autoridade divina, Daniel recusou as recompensas. Ele disse ao rei, fiquem contigo os teus dons, e dá os teus prêmios a outro. No entanto, ele concordou em ler e interpretar a escrita. Mas antes de revelar o significado, Daniel fez questão de lembrar a Belsazar uma lição de história que ele havia esquecido. Ele narrou a história de Nabucodonosor, como Deus lhe deu o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu em orgulho, ele foi deposto do seu trono real e sua glória lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens, viveu com os animais e comeu grama como os bois, até que reconheceu que o Deus Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Então, Daniel se voltou diretamente para Belsazar e proferiu uma acusação contundente. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso. Em vez disso, te levantaste contra o Senhor do céu. Daniel listou os pecados do rei: a profanação dos vasos sagrados, a adoração de ídolos inúteis e, o mais grave de tudo, a falha em glorificar o Deus em cujas mãos estava sua vida e todos os seus caminhos. Com o cenário estabelecido e o pecado do rei exposto, Daniel finalmente se virou para a parede e leu as palavras que a mão havia escrito. As palavras eram Mene, Mene, Tekel, Parsim. Eram termos aramaicos relacionados a pesos e medidas, contar, pesar e dividir. Daniel então deu a interpretação, palavra por palavra. Mene, Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. A palavra foi repetida para dar ênfase. O tempo de Belsazar e do Império Babilônico havia se esgotado. Teguel. Foste pesado na balança da justiça divina e foste achado em falta. O caráter e as ações do rei
foram avaliados por Deus e considerados deficientes, leves demais, sem substância moral ou espiritual. Parsim, a forma plural de Peres. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. A sentença era clara, final e irrevogável. O julgamento divino havia sido pronunciado. Mesmo tendo ouvido a terrível profecia, Belsazzar cumpriu sua promessa. Ele ordenou que Daniel fosse vestido de púrpura, que uma corrente de ouro fosse colocada em seu pescoço e que ele fosse proclamado o terceiro governante do reino. Talvez fosse um ato de desespero, ou talvez um reconhecimento tardio e fútil da autoridade de Daniel. Mas era tarde demais. Naquela mesma noite, a profecia se cumpriu com uma velocidade assustadora. Enquanto a Babilônia festejava em sua falsa segurança, os exércitos de Ciro, o Grande, sob o comando do general Góbrias, já haviam desviado o curso do rio Eufrates, que corria por baixo das muralhas da cidade. Eles marcharam pelo leito seco do rio e entraram na capital aparentemente impenetrável, sem qualquer resistência significativa. Naquela mesma noite, Belsazzar, o rei dos caldeus, foi morto. O glorioso império babilônico que havia dominado o mundo conhecido caiu. Dário, o medo, assumiu o reino, exatamente como a escrita na parede havia predito. A história do banquete de Belsazzar é um poderoso lembrete de que o orgulho precede a queda e que nenhuma muralha, riqueza ou poder terreno pode proteger alguém do julgamento de Deus. É um chamado à humildade e ao reconhecimento de que nosso fôlego e nosso destino estão nas mãos do Criador. Que possamos aprender a lição que Belsazzar ignorou, honrar a Deus em todos os nossos caminhos. Nossa história acontece na Babilônia, um império grandioso e aparentemente invencível. O rei Belsazzar, neto do poderoso Nabucodonosor, decide dar uma festa extravagante para 1000 de seus nobres. Imagine o cenário. Um salão real repleto de luxo, comida farta, bebida abundante e música. O clima era de celebração e autoconfiança. Belsazzar sentia-se seguro, protegido pelas muralhas impenetráveis da Babilônia. Mas o orgulho do rei o levou a cometer um ato de profanação terrível. Em meio à festa, regada a vinho e excessos, ele teve uma ideia que selaria seu destino. Ele mandou trazer os vasos sagrados de ouro e prata que seu avô, Nabucodonosor, havia tomado do Templo de Jerusalém. Esses objetos não eram simples utensílios. Eles eram consagrados a Deus, dedicados ao culto sagrado. Mas Belsazzar, em sua arrogância, queria usá-los para um propósito mundano e desrespeitoso. Ele e seus convidados, suas mulheres e concubinas, começaram a beber vinho nesses vasos sagrados, brindando e louvando seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Eles não apenas ignoraram o Deus verdadeiro, mas o desafiaram abertamente, profanando o que era santo. E foi nesse exato momento de desafio que o sobrenatural irrompeu na festa. De repente, surgiram dedos de uma mão humana, sem corpo, que começaram a escrever palavras misteriosas na parede do palácio, bem à vista de todos, iluminada pelo candelabro. A festa parou. O som da música e das risadas foi substituído por um silêncio aterrorizante. O rei Belsazzar assistiu a tudo, petrificado. A Bíblia descreve sua reação de forma vívida. Seu rosto ficou pálido. Seus pensamentos o perturbaram. Suas pernas fraquejaram e seus joelhos batiam um no outro de tanto medo. Aquele rei, que momentos antes se sentia o senhor do mundo, agora estava paralisado pelo terror diante do desconhecido. A arrogância deu lugar ao pavor absoluto. Desesperado, o rei gritou por seus sábios. Ele convocou os encantadores, os astrólogos e os adivinhos da Babilônia, os homens mais instruídos do império. Belsazzar fez uma promessa grandiosa a quem conseguisse decifrar a escrita. Seria vestido de púrpura, receberia um colar de ouro e se tornaria o terceiro governante mais importante do reino. Era uma oferta tentadora, mas o mistério era grande demais. Um por um, os sábios tentaram, mas nenhum deles conseguiu ler a escrita ou revelar seu significado ao rei. A sabedoria humana, com toda a sua pompa e conhecimento, mostrou-se completamente inútil diante da mensagem divina. O medo do rei só aumentou e a confusão se espalhou por todo o salão.
Foi então que a rainha-mãe, provavelmente a esposa de Nabonido e mãe de Belsazzar, entrou no salão do banquete. Ao ver o desespero do rei e a confusão dos nobres, ela o lembrou de um homem que já havia servido seu avô, Nabucodonosor. Um homem chamado Daniel. Ela descreveu Daniel como alguém em quem habitava o espírito dos deuses santos, possuidor de luz, entendimento e sabedoria extraordinários. Ela lembrou ao rei como Nabucodonosor havia nomeado Daniel chefe dos magos, encantadores e adivinhos, por sua capacidade de interpretar sonhos, decifrar enigmas e resolver mistérios. A reputação de Daniel o precedia. Ele era a última esperança para decifrar a mensagem na parede. Imediatamente, o rei mandou chamar Daniel. Daniel, agora um homem idoso, foi levado à presença do rei. Belsazzar, ainda trêmulo, repetiu sua generosa oferta de riquezas e poder se Daniel pudesse decifrar a escrita. Mas Daniel, com a dignidade de um servo de Deus, recusou as recompensas. Ele disse ao rei: "Fique com os seus presentes e dê as suas recompensas a outro. Mesmo assim, eu lerei a escrita para o rei e lhe direi o que significa." Antes de interpretar as palavras, Daniel fez questão de confrontar o rei com a verdade. Ele lembrou a Belsazzar sobre o reinado de seu avô, Nabucodonosor. Contou como Deus lhe deu poder e glória, mas como seu coração se encheu de orgulho. Por causa de sua arrogância, Nabucodonosor foi humilhado, deposto de seu trono e viveu como um animal, até que reconheceu que o Deus Altíssimo é soberano sobre os reinos dos homens. E então, Daniel dirigiu suas palavras diretamente a Belsazzar. "Mas tu, seu sucessor, Belsazzar, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso. Em vez disso, te exaltaste contra o Senhor do céu." Daniel apontou o pecado específico de Belsazzar: a profanação dos vasos sagrados e a adoração a ídolos que não podem ver, ouvir ou entender. E concluiu a repreensão dizendo: "Mas não honraste o Deus em cujas mãos estão a tua vida e todos os teus caminhos." A acusação era clara e direta. Belsazzar conhecia a história de seu avô. Sabia do poder de Deus, mas escolheu ignorar a lição e seguir pelo caminho do orgulho e da profanação. Finalmente, chegou o momento de revelar o significado daquelas palavras enigmáticas. A escrita na parede dizia: "Mene, Mene, Tekel, Parsim." Daniel então explicou cada palavra. Mene, que aparecia 2 vezes, significa contado. Daniel explicou: "Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim." O tempo de Belsazzar e do seu império havia se esgotado. A segunda palavra era Tekel, que significa pesado. Daniel interpretou: "Foste pesado na balança e achado em falta." Diante do padrão divino de justiça, o rei e suas ações foram considerados insuficientes, leves, vazios. Por fim, Parsim, a forma plural de Peres, que significa dividido. A interpretação foi devastadora. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. A sentença estava decretada. O grande império babilônico estava prestes a cair. Mesmo ouvindo a sentença de sua própria queda, Belsazzar cumpriu sua promessa. Ele ordenou que Daniel fosse vestido de púrpura, que um colar de ouro fosse colocado em seu pescoço e que ele fosse proclamado o terceiro governante do reino. Talvez fosse um ato de desespero, ou talvez um reconhecimento tardio da autoridade que falava através de Daniel. Mas já era tarde demais. O juízo de Deus não podia ser revertido com honras terrenas, e a profecia se cumpriu naquela mesma noite. Enquanto a festa profana acontecia dentro dos muros, o exército medo-persa, liderado por Ciro o Grande, estava do lado de fora. Eles haviam engenhosamente desviado o curso do rio Eufrates, que passava por baixo das muralhas da cidade. Com o leito do rio seco, os soldados marcharam para dentro da Babilônia sem qualquer resistência. A cidade que se considerava impenetrável caiu em uma única noite. Belsazzar, o rei arrogante que desafiou a Deus, foi morto. O Império Babilônico, uma potência mundial, chegou a um fim abrupto e humilhante, exatamente como a mão de Deus havia escrito na parede.
A história do banquete de Belsazar é uma lição poderosa sobre o orgulho e humildade. Nos ensina que nenhuma muralha é alta o suficiente e nenhum poder é grande o bastante para proteger aqueles que se levantam contra Deus. Ele nos lembra que Deus é soberano sobre a história e sobre os reinos dos homens. As ações de Belsazar, pesadas na balança divina, foram achadas em falta. É um convite para refletirmos sobre nossas próprias vidas. Estamos honrando a Deus ou estamos, como Belsazar, vivendo em arrogância, confiando em nossas próprias forças? A escrita na parede serve como um alerta eterno. O tempo de cada um de nós é contado e nossas vidas são pesadas na balança da justiça divina. Que possamos escolher o caminho da humildade e da honra a Deus, para que não sejamos achados em falta. Um salão imenso, música, comida, bebida e a elite do império reunida. Mas, no auge da celebração, Belsazar teve uma ideia terrível. Ele mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu avô, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Jerusalém. Esses não eram vasos comuns. Eles eram sagrados, dedicados ao culto a Deus. E o que Belsazar fez com eles? Ele, seus nobres, suas esposas e concubinas começaram a beber vinho neles, brindando e louvando seus ídolos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Eles estavam essencialmente zombando do Deus de Israel, profanando objetos sagrados numa demonstração de arrogância e poder. Mal sabia ele que essa atitude selaria seu destino naquela mesma noite. Enquanto a festa profana corria solta, algo inacreditável aconteceu. Do nada, dedos de uma mão humana surgiram e começaram a escrever na parede do palácio, perto do candelabro. A Bíblia descreve que a mão escrevia no reboco da parede, sob a luz das chamas, para que todos pudessem ver. O rei Belsazar viu os dedos escrevendo, e o clima de festa se transformou em puro terror. O rosto do rei ficou pálido. Seus pensamentos o deixaram apavorado. Seus joelhos batiam um no outro, e suas pernas ficaram bambas. O homem que, momentos antes, se sentia o senhor do mundo, agora estava paralisado de medo diante do inexplicável. O som da música e das risadas deu lugar a um silêncio assustador. O banquete havia acabado. O rei gritou desesperadamente, ordenando que trouxessem todos os sábios da Babilônia, os encantadores, os astrólogos, os caldeus. Belsazar fez uma promessa ousada. Quem conseguisse ler a escrita e interpretar seu significado seria vestido de púrpura, receberia um colar de ouro e se tornaria o terceiro governante mais importante do reino. Era uma recompensa enorme, mas o desafio era ainda maior. Um por um, os homens mais sábios do império tentaram. Eles olhavam para as palavras misteriosas na parede, mas não conseguiam entender nada. A sabedoria humana, a magia e a astrologia da Babilônia foram completamente inúteis diante da mensagem divina. O desespero do rei Belsazar só aumentava, e a confusão tomou conta de todo o salão. Foi nesse momento de caos que a rainha-mãe, provavelmente a esposa de Nabucodonosor, entrou no salão. Ela lembrou a Belsazar de um homem que seu avô respeitava muito. Daniel, ela disse ao rei, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Na época de teu avô, ele se mostrou cheio de luz, inteligência e sabedoria. O rei Nabucodonosor o nomeou chefe dos magos, encantadores, astrólogos e adivinhos. A rainha o lembrou de que Daniel, também chamado de Beltesazar, era conhecido por sua capacidade de interpretar sonhos e resolver mistérios. Ela sugeriu, chame Daniel, e ele lhe dirá o que a escrita significa. Imediatamente Daniel foi levado à presença do rei. Belsazar, ainda tremendo, repetiu sua oferta generosa. Mas Daniel, com a calma e a autoridade de quem serve a um Deus verdadeiro, recusou os presentes. Ele disse, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outro. No entanto, lerei a escrita para o rei e lhe direi o seu significado. Antes de revelar a mensagem, Daniel fez questão de lembrar Belsazar da história de seu avô, Nabucodonosor. Ele relembrou como Deus deu a Nabucodonosor um grande reino e poder. Mas quando seu coração se encheu de orgulho, ele foi humilhado.
Foi expulso da sociedade humana, viveu com os animais selvagens e comeu grama como o gado, até que reconheceu que o Deus Altíssimo é soberano sobre todos os reinos da terra. Daniel olhou para Beltsazar e disse: Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Em vez disso, te exaltaste contra o Senhor do céu. Ele apontou a profanação dos vasos do templo e a adoração a ídolos que não podem ver, ouvir ou entender. E concluiu de forma direta: Mas não deste glória ao Deus que tem em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Então, finalmente, Daniel se virou para a parede e revelou o significado daquela escrita misteriosa. As palavras eram Mene, Mene, Tequel e Parsim. Daniel explicou. Mene significa contado. Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. A palavra foi repetida para dar ênfase, mostrando que a decisão era final e irrevogável. Tequel significa pesado. Tu foste pesado na balança da justiça divina e foste achado em falta. Teu caráter, tuas ações, teu orgulho, tudo foi avaliado e o resultado foi reprovação. E Parsim, cuja forma singular é Peres, significa dividido. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. A palavra Parsim também tem um jogo de palavras em aramaico, que soa como persas, indicando exatamente quem tomaria o poder. A mensagem era clara, direta e terrível. O julgamento de Deus sobre Beltsazar e seu reino era iminente e definitivo. Apesar da notícia devastadora, Beltsazar cumpriu sua promessa. Ele ordenou que vestissem Daniel com púrpura, colocassem o colar de ouro em seu pescoço e o proclamassem o terceiro governante do reino. Talvez fosse um ato de desespero, ou talvez ele reconhecesse a verdade nas palavras de Daniel. Mas já era tarde demais. A profecia se cumpriu naquela mesma noite. Enquanto a festa acontecia dentro dos muros, supostamente impenetráveis da Babilônia, o exército medo-persa, liderado por Ciro, o Grande, invadiu a cidade. A Bíblia relata de forma sucinta e poderosa: naquela mesma noite, Beltsazar, rei dos babilônios, foi morto. O grande império babilônico caiu, e Dário, o Medo, assumiu o reino, exatamente como a escrita na parede havia predito. Essa história é uma lição poderosa sobre orgulho e humildade. Beltsazar conhecia a história de seu avô, mas se recusou a aprender com ela. Ele desafiou a Deus abertamente e sofreu as consequências imediatas. É um lembrete de que a verdadeira sabedoria não está em títulos ou poder terreno, mas em reconhecer a soberania de Deus e viver de acordo com sua vontade. A mão na parede não foi apenas um evento sobrenatural. Foi a assinatura divina num decreto de julgamento. Imaginem a cena. Estamos na Babilônia, a maior e mais poderosa cidade do mundo antigo. O rei babilônico, Beltsazar, neto de Nabucodonosor, decide dar uma festa grandiosa, mas não era uma festa qualquer. Ele convida 1000 de seus nobres, suas esposas e concubinas, para uma noite de excessos. O vinho flui livremente, a música é alta e a atmosfera é de pura autoconfiança e arrogância. No auge da festa, embriagado de vinho e de poder, Beltsazar tem uma ideia terrível. Ele ordena que tragam os vasos sagrados de ouro e prata que seu avô, Nabucodonosor, havia saqueado do templo de Jerusalém décadas antes. Estes não eram meros utensílios. Eram objetos consagrados, dedicados exclusivamente ao culto do Deus de Israel. Mas para Beltsazar, eram apenas troféus para exibir sua grandeza. E assim o rei, seus nobres e suas mulheres começam a beber vinho naqueles vasos sagrados. E enquanto bebem, eles fazem algo ainda pior. Louvam seus próprios deuses. Deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Eles brindam a ídolos sem vida, usando os recipientes do Deus vivo. Foi um ato de desafio supremo, uma profanação deliberada contra o Altíssimo. Eles estavam essencialmente zombando de Deus, declarando que seus ídolos eram mais poderosos. Beltsazar conhecia a história. Sabia da lição de humildade que seu avô aprendeu da maneira mais difícil, mas escolheu ignorá-la.
Ele se exaltou contra o Senhor dos céus, profanou os vasos sagrados e louvou deuses falsos, esquecendo-se do Deus que lhe dava a vida e controlava todos os seus caminhos. Com a atenção de todos no salão, Daniel finalmente se vira para a parede e lê as palavras que a mão misteriosa escreveu. As palavras eram Mene, Mene, Tekel, Parsim. Eram termos aramaicos, relacionados a pesos e medidas, mas seu significado era profético e devastador. Daniel então explica o que cada palavra significa. Mene. Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. A palavra Mene significa contado. O tempo do reinado de Belsazar e do Império Babilônico havia chegado ao seu limite. Deus, o Senhor do tempo e da história, havia decretado o fim. Tequel. Foste pesado na balança e achado em falta. Tekel significa pesado. Belsazar foi colocado na balança da justiça divina e seu caráter, suas ações, sua arrogância e sua profanação o tornaram leve demais. Ele não atingiu o padrão mínimo de justiça e retidão. Parsim ou Pérez, a forma singular. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Parsim significa dividido. O grande império babilônico seria quebrado em pedaços e dado a 2 outros povos, os medos e os persas, que naquele exato momento estavam às portas da cidade. A mensagem era clara, direta e terrível. Era uma sentença de morte para o rei e para o seu império. O banquete havia se transformado em um tribunal, e o veredito havia sido dado. Mesmo diante da terrível profecia, Belsazar cumpre sua promessa. Ele ordena que vistam Daniel com púrpura, coloquem a corrente de ouro em seu pescoço e o proclamem o terceiro no poder. Talvez fosse um último ato de desespero, ou talvez ele simplesmente não acreditasse que o fim estava tão próximo. Mas a palavra de Deus não falha. Naquela mesma noite, a profecia se cumpriu de forma rápida e brutal. Enquanto a Babilônia festejava, sentindo-se segura atrás de suas muralhas impenetráveis, os exércitos medo-persas, liderados por Ciro, o Grande, haviam desviado o curso do rio Eufrates que passava por baixo dos muros da cidade. Eles marcharam pelo leito seco do rio e tomaram a cidade de surpresa, sem grande resistência. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto. O império que dominou o mundo por décadas caiu em uma única noite, exatamente como a escrita na parede havia predito. Um palácio magnífico, comida e bebida à vontade, música, dança. Era o auge do luxo e do poder babilônico. Belsazar, sentindo-se invencível e talvez um pouco embriagado pelo vinho e pelo próprio ego, teve uma ideia terrível. Ele ordenou que trouxessem os vasos sagrados de ouro e prata que seu antecessor, Nabucodonosor, havia saqueado do Templo de Jerusalém. Esses não eram copos comuns. Eram objetos consagrados, dedicados exclusivamente ao culto a Deus. Mas para Belsazar, eram apenas troféus de guerra, símbolos do poder da Babilônia sobre Judá. Então, ele, seus nobres, suas esposas e concubinas começaram a beber vinho nesses vasos sagrados. E como se isso não fosse desrespeito suficiente, eles brindaram e louvaram seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Eles estavam, essencialmente, zombando do Deus de Israel, usando seus próprios utensílios sagrados para adorar ídolos. Foi nesse exato momento, no ápice da festa e da profanação, que algo inacreditável aconteceu. Do nada, surgiram os dedos de uma mão humana, sem corpo, sem braço, apenas uma mão flutuando no ar. E essa mão começou a escrever na parede do palácio, bem em frente ao candelabro, onde a luz tornava as letras bem visíveis. A festa parou. A música silenciou. Todos os olhos se voltaram para a parede. O rei Belsazar, que segundos antes estava rindo e brindando, ficou pálido. A Bíblia descreve sua reação de forma muito vívida. Seu rosto mudou de cor, seus pensamentos o aterrorizaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e seus joelhos batiam um no outro. O homem mais poderoso do maior império da época estava tremendo de medo, completamente paralisado pelo terror. Ele gritou, desesperado, chamando seus encantadores, astrólogos e adivinhos, os sábios da Babilônia. Ele prometeu a eles uma recompensa incrível.
Quem conseguisse ler a escrita e interpretar seu significado seria vestido de púrpura, usaria um colar de ouro no pescoço e se tornaria o terceiro governante mais poderoso do reino. Era uma oferta irrecusável. Um por um, os homens mais sábios do império tentaram. Eles olhavam para as palavras estranhas na parede, mas não conseguiam entender nada. A escrita era um mistério completo para eles. Ninguém foi capaz de decifrar a mensagem e a angústia do rei só aumentava. O pânico começou a se espalhar por todo o salão do banquete. A festa extravagante havia se transformado em uma cena de puro terror e confusão. Foi então que a rainha-mãe, provavelmente a esposa de Nabucodonosor, ouviu a comoção e entrou no salão. Vendo o desespero de Belsazar, ela o lembrou de um homem que já havia servido ao seu avô, um homem chamado Daniel. Ela disse: "Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, achou-se nele luz, entendimento e sabedoria como a sabedoria dos deuses. O rei Nabucodonosor o constituiu chefe dos magos, astrólogos e adivinhos, porque nele havia um espírito excelente, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, decifrar enigmas e resolver problemas difíceis." Belsazar, agarrando-se a essa última esperança, mandou chamar Daniel imediatamente. Quando Daniel chegou, o rei repetiu sua oferta generosa. Mas Daniel, com a calma e a autoridade de quem serve a um poder muito maior, recusou as recompensas. Ele disse ao rei: "Fiquem os teus presentes contigo e dá os teus prêmios a outro. Todavia, lerei ao rei a escrita e lhe farei saber a interpretação." Antes de ler a mensagem, porém, Daniel fez questão de lembrar Belsazar de uma lição muito importante que ele parecia ter esquecido. Ele relembrou a história de Nabucodonosor, de como ele se tornou o rei mais poderoso do mundo, mas seu coração se encheu de orgulho. Por causa de sua arrogância, Deus o humilhou, tirando-lhe o reino e fazendo-o viver como um animal selvagem, comendo grama como os bois, até que ele reconhecesse que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e estabelece sobre eles a quem quer. Então, Daniel olhou diretamente para Belsazar e disse: "E tu, Belsazar, que é seu sucessor, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso. Pelo contrário, te levantaste contra o Senhor do céu. Mandaste trazer os vasos da sua casa, e tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas bebestes vinho neles. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas não glorificaste o Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos." Depois desse sermão poderoso, Daniel finalmente se virou para a parede e revelou o significado daquelas palavras misteriosas. A escrita era: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele explicou: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Em outras palavras, os dias do Império Babilônico estavam contados e o fim havia chegado. A palavra repetida, Mene, Mene, dava ênfase à certeza e iminência do julgamento. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Isso significava que Deus havia pesado as ações e o caráter de Belsazar, e ele não atingiu o padrão divino. Ele foi julgado e reprovado. Sua vida de orgulho, idolatria e profanação o condenou. Parsim, que é a forma plural de Peres. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. A sentença final. O grande império babilônico seria conquistado e dividido entre dois outros povos. A profecia de Daniel se cumpriu de forma assustadoramente rápida. Apesar do aviso terrível, Belsazar ainda cumpriu sua promessa e vestiu Daniel com honras, mas isso não mudou seu destino. Naquela mesma noite, enquanto a cidade ainda ecoava com a festa profana, os exércitos da Média e da Pérsia, liderados por Ciro, o Grande, invadiram a Babilônia. Eles haviam desviado o curso do rio Eufrates, que passava por baixo das muralhas da cidade, e entraram por leitos de rios secos. Belsazar, o rei orgulhoso que zombou de Deus, foi morto, e o poderoso império babilônico caiu. A história do banquete de Belsazar é mais do que um relato dramático. É um lembrete poderoso sobre orgulho, humildade e a soberania de Deus. Nos ensina que ninguém, não importa quão poderoso ou seguro se sinta, está acima do julgamento divino. A escrita na parede
se tornou uma expressão popular que usamos até hoje para falar de um aviso claro de um desastre iminente. É um alerta para não ignorarmos os sinais e para vivermos de uma maneira que honre a Deus, reconhecendo que nossa vida e nosso destino estão em suas mãos. O que você achou dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.